ao nosso Lacan de Capas, abordando hoje o seminário número 25. Momento de concluir. O próprio Lacan estava consciente de que eram os últimos momentos do seu ensino e propõe esse seminário com um grande adensamento aí na teoria dos nós, nos seus problemas recorrentes, né? Sobrepor o real, o simbólico, o imaginário, ou então sobrepor o simbólico, o imaginário e o real, ou então sobrepor o simbólico, o real, o imaginário. Lacan fica explorando essas possibilidades para tecer, para trançar o nó, encontrar então o que seria o nó bom, né? O nó pepete, o nó neurótico, que ele acaba designando, né? Então como uma das soluções, ou dos achados últimos aqui dessa empreitada dele com os nós. Mas é um seminário que começa de uma maneira muito curiosa para, enfim, o debate aí contemporâneo. Ele diz assim, né, primeira frase: o que tem a dizer é que a psicanálise deve ser levada a sério, embora não seja uma ciência. O problema, como Karl Popper mostrou com insistência, é que ela não é absolutamente uma ciência porque é irrefutável. É uma prática que durará o que durar. É uma prática da tagarelice, uma pratique de la bavardage, né? Ou seja, da associação livre, da fala inconsequente, da fala livre e que nos conduz à descoberta de muitas coisas sobre os sintomas, sobre o inconsciente. Não é que ela não tenha consequências, é que ele logo em seguida diz, né? Esse é um seminário também conhecido por essa afirmação de que o psicanalista é um retórico. Para continuar a equivocar, diria que ele retifica, né, em português, o que implica que ele rectifier, rectus, a palavra latina, equivoca com a retoricação, retificação. Tentamos dizer a verdade, mas não é fácil, porque há grandes obstáculos. A verdade tem que ver com o real é duplicado, se posso assim dizer, pelo simbólico, né? Então, como se a gente tivesse aí dois reais, né? O real dentro do nó, né? Dentro da sua relação com os outros nós, e o real como o conjunto assim produzido, o real como né? Il y a d'un. Bom, por que o psicanalista seria um retórico, né? Porque, de certa forma, isso se refere à sua origem na histeria, mas também na confiança que os psicanalistas têm na história, na possibilidade de curar, de reconstituir uma vida a partir da recontagem dessa vida em uma relação, no contexto, vamos dizer assim, de reconhecimento dos seus buracos, das suas cesuras, dos seus capítulos, vamos dizer assim, censurados. Diz o Lacan nesse seminário: a vida não é trágica, ela é cômica. Isso é muito importante num contexto em que ele está associando, né, o simbólico com a morte, o real com a vida e o imaginário com o corpo. Então há um reconhecimento aí, tanto do imaginário enquanto uma instância que vai ter agora uma outra força, um outro sentido, né? Quanto o real associado com a vida, né? Essa é uma ideia muito poética, né? Muito bem-vinda aí para um Lacan que está próximo, né, do seu fim. Ele trabalha então com muitas versões dos seus problemas, né, clássicos, e chega aqui a 3 ou 4 maneiras de proceder o corte. Corte no touro, que vai ser então transportado para o corte no universo borromiano, onde a gente vai ter 2 operações essenciais, né? A ruptura, o desonedamento, o corte, e a sutura, ou a suplência, ou a reconstrução de uma relação mal escrita ou interrompida, né? Então a gente tem o corte perpendicular, a gente tem o corte circular, a gente tem o corte longitudinal e o corte em cima do touro, né? Aquele que produz o seu reviramento. Então essa modalização dos cortes vai ser muito importante para a gente entender, né, as operações do psicanalista dentro desse novo modelo
baseado nos Três Anéis e numa problemática de fundo que é como reconhecer cada um. É o corte que define, esse é o imaginário, aquele é o simbólico, aqui está o real. Não tem uma primazia posteriori, os três estão no mesmo nível, e aliás, o problema, eles estão tão no mesmo nível que o problema é reconhecer qual que é qual. Qual é o método que a gente poderia mobilizar para isso. É possível definir o fim da análise, sido aqui outra passagem bacana de seminário. O fim da análise é quando se deu duas voltas. Isto é, quando se achou aquilo que se está prisioneiro, e recomeçar duas vezes a volta em círculo certamente não é necessário. Basta que se veja que já se está cativo, ou se está cativo. E inconsciente é isso, é a face de real. Talvez se tenha uma ideia do que chamo de real depois de ter me escutado inúmeras vezes a qual se está apeado. Né? Então, esse tipo de comentário deu origem à ideia de que a gente poderia falar em dois inconscientes. Né? O inconsciente da linguagem, inconsciente estruturado, né, pelo significante, e outro inconsciente seria o inconsciente real. Sevasco, nesse livro que eu recomendo a vocês, Passo a Passo para a Clínica Borromiana, ela chega a falar, né, dois tipos de castração. Castração, angústia de castração do lado do homem e aquilo que seria a angústia do abismo, a angústia do sem nome, a angústia do outro lado feminina. Pensando aí na sexuação, mas também pensando nessa diversidade de cortes e de furos. Né? O Lacan começa até a definir o ser humano como le traumain, em referência a trou, buraco e trauma. O homem é esse ser capaz de produzir-se vazios, negatividades, ausências, né? Mas também de tematizar e incorporar esses encontros traumáticos com o simbólico. Propomos então para a capa desse último seminário, e lembrando que alguns consideram que o último seminário teria sido o seminário de Caracas, né, ocorrido depois desse ano de 77. Mas me parece que isso é um pouco injusto, porque o seminário de Caracas é apenas um encontro, né? O Lacan fala pouco nesse dia. Me parece que o último seminário, de fato, deveria ser pensado como Topologia e o Tempo, seminário 26. Mas, pensando nessa vinda do Lacan para a América Latina, nos seus últimos momentos, e pensando na alusão muito interessante que ele faz às matemáticas quichuas, né? Provenientes da civilização inca, que a gente pode ver indo a Cusco, nos museus, né, onde se mostra uma espécie de cinto, onde os nós que se produziam nos fios que saem desse cinto permitiam operações matemáticas, né, complexas, envolvendo troca de cereais, envolvendo, vamos dizer assim, uma certa contabilidade no interpretium. Né? Interpreço é de onde veio a noção de interpretação. Né? Interpretação tem que ver com comércio, tem que ver com línguas diferentes e como é que você torna comensurável coisas que, em princípio, são de universos diferentes. Então fica aí a sugestão de colocarmos na capa do Seminário 25, o momento de concluir, essas nós, né, quichuas. Lacan volta a falar em cadeias numéricas, e explora a possibilidade de cadeias degeneradas, né, para falar em falsos nós, em falar em falsas articulações, né, que teriam um aspecto borromiano, mas na prática não confirmam isso. Esse desenvolvimento, né, do corte como perfuração e como reviramento pode, vamos dizer assim, abrir um universo de verificações, de variedades para o sintoma,
e para a inibição e para a angústia, que de fato ele não veio a explorar em todas as suas consequências. Mas está aqui registrado então esse penúltimo seminário, basicamente em torno do que é o corte, do que é o furo, como é que a gente pode reconhecer então perfurações, cortes transformadores e perfurações, cortes e reviramentos não transformativos. É isso. Para receber mais fragmentos do Lacan Entre Capas, clique aqui no Aqueronta Movebo. Por hoje é só.